E a gente volta a falar aqui do estúdio móvel da CBN Maringá, na Paraná Expo, durante o encontro de parceiros agrícolas da usina Santa Terezinha. E aqui ao meu lado está o vice-presidente da usina Santa Terezinha, Samuel Meneghetti. Oi, Samuel, tudo bem? Boa tarde. Oi, Luciana, boa tarde. Mais uma vez é um prazer falar com você e com todos os ouvintes da CBN. Obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos e eu peço para que você comece fazendo um balanço para a gente sobre o evento. Primeiro, o evento de líderes ontem, né? E hoje o encontro, né, de parceiros agrícolas. Qual a sua avaliação? Foram dois grandes eventos da Santa Terezinha, eventos históricos, em momentos históricos da empresa. O evento de ontem trouxe uma pré-safra para a nossa liderança, muito importante para o desenvolvimento da safra que está por iniciar, a safra 25. Nós pudemos contar com uma palestra com a história do Zico, que também tem uma história de superação muito interessante na vida dele. E tivemos uma atividade lúdica interessante também, e pudemos contar com a palestra da Sara Bueno, né, que é uma maringaense, uma pessoa que tem uma história de superação que acho que emocionou e tocou a todos os presentes, né? Nós notávamos que os presentes nem piscavam assistindo a história dela, que é uma história muito bonita e muito tocante e traz uma lição de vida muito grande para todos que puderam assistir. Então foi muito bom poder participar com a nossa equipe e a gente vê que, na verdade, as dificuldades que nós temos que superar não são nada perto do que essa moça superou. É verdade, realmente uma história. E hoje vocês trouxeram o ex-ministro Aldo Rebelo, né? O evento de parceiros também já vai fazendo parte do calendário oficial da Santa Terezinha. Não são muitos grupos do setor sucroalcooleiro que fazem eventos dessa magnitude e um evento coroado de sucesso a cada ano. Trouxemos o ex-ministro Aldo Rebelo, que colocou um panorama geopolítico da agricultura de uma maneira em geral, e ele tem uma visão muito ampla. Acho que foi muito bom trazer essa visão para o nosso parceiro, para ele ver, né, a importância que a agricultura tem para o país e a importância que a propriedade dele tem para o país, sendo produtiva, né, junto com a Santa Terezinha. É muito bom ele saber que a cana que sai da propriedade dele vai para dentro de uma indústria, se transforma em açúcar, se transforma em energia, gera emprego, gera divisa para o país, né? O país que é o terceiro maior exportador, o Paraná é o terceiro maior exportador de açúcar do Brasil, que é o maior exportador de açúcar do mundo. Então, é muito importante o nosso parceiro ter a consciência de que está com a Santa Terezinha, de que está plantando cana, ele está fazendo uma atividade socioeconômica muito grande para a região. E você fez uma palestra também, conversou hoje com os parceiros agrícolas aqui neste evento e falou para eles sobre as dificuldades do setor, né? Inclusive citou dificuldades em relação à própria Receita Federal. Explica para a gente. Sim, nós estamos em um momento de reforma tributária. E não seria o melhor momento para o governo buscar mudar situações com os produtores rurais que estão consolidadas há anos. Em algumas posições, a Receita Federal tem equivocadamente tentado descaracterizar os contratos de parceria agrícola como se arrendamento, como se você estivesse alugando uma casa, na visão da Receita. E aí ela muda o trato tributário, querendo sobretaxar o produtor. Quando, na verdade, a lei é muito clara que quando ele tem um contrato dele vinculado pelo Consecana Paraná, que é um órgão que captura as oscilações de preço e é o índice do contrato de parceria agrícola dele, ele está correndo o risco do preço. Então, ele já corre um risco suficiente para o contrato dele continuar sendo mantido como parceria agrícola. E não uma locação de casa, onde você coloca lá, vou te pagar X reais por mês com a variação do INPC. Não é isso que acontece com o contrato de parceria agrícola. Então, a Receita Federal ela tem que estar mais sensível para as realidades do campo, e não para algumas teses jurídicas, verborragias ou elucubrações de fiscais. Inclusive, você disse que esse parceiro agrícola é um contrato, é um modelo que está previsto no Estatuto da Terra, né? O Estatuto da Terra é uma legislação que foi lançada em 1964 e ela foi alterada em 2007 justamente buscando dar mais segurança para o parceiro. Porque constou-se expressamente que são os 3 riscos que ele tem que correr no contrato dele. Um é o risco dele dividir as despesas de aquisição, de insumos. O outro é o risco dele correr o risco do mau tempo, questões climáticas. E o outro é o risco do preço. E está muito claro lá que não são cumulativos, podem ser riscos isolados. Então, se o contrato simplesmente prevê uma vinculação ao Consecana Paraná, pelo texto da lei,
Qualquer criança alfabetizada não precisa ter uma formação jurídica, não precisa entender de hermenêutica para ver que se trata de contrato de parceria e não arrendamento. A Receita Federal está praticando um absurdo. E como é que está essa situação? Vocês estão dialogando com o governo? O setor está dialogando com o governo para discutir essa questão? A Santa Terezinha, ela diretamente não dialoga, ela dialoga nos autos. Se ela é autuada, se ela tem um ofício, ela responde. Agora, a conversa governamental acontece via as entidades que têm que fazer isso. No nosso caso, a Federação da Agricultura do Paraná o faz, a Associação dos Produtores de Açúcar e Álcool do Paraná, que é o COPAR, também o faz, os sindicatos o fazem, estão tendo conversas. A gente precisa que os nossos deputados aqui da região também se sensibilizem e façam eco com essa conversa. Porque isso não é um problema da cana. Isso é muito maior um problema para a soja, que, aliás, não tem concessoja. É um problema muito maior para a mandioca. É um problema muito maior para diversas outras culturas. Para o gado. Então... Está acontecendo em todas. Na nossa região, a gente vê uma concentração maior na cana, talvez pela facilidade da fiscalização, que, aliás, é feita por Cascavel, não por Maringá. Mas nós sabemos que isso começou com uma operação chamada Declara Grãos, no sul do país, e veio subindo. Né? São os modismos tributários. Né? A Receita está em busca de arrecadação e não está olhando a situação como um todo para fazer isso. O arrendamento, então, é diferente? O arrendamento é uma outra história. No arrendamento, você não tem uma vinculação com o Consecana, como eu disse. Você dá a terra, estipula um valor em dinheiro, paga por mês... E você tem toda a própria... Como se alugasse essa sala que nós estamos conversando aqui. Vou pagar R$2.000 para usar essa sala por um ano, por mês. Isso é um arrendamento, isso é uma locação. Na parceria agrícola não é isso. Essa sala aqui, nós vamos vincular, que nós vamos plantar cana aqui, eu vou colher essa cana, no final, quando o Consecana, na reunião de dezembro, definir o preço, eu vou pagar o preço para você conforme o Consecana determinou. E o Consecana nada mais faz do que ter uma fórmula econômica onde participam. O Consecana é um órgão paritário. No Consecana participam pessoas da agricultura, produtores, pessoas da indústria, que são os que trabalham nas usinas de açúcar e álcool, e pessoas da Universidade Federal do Paraná, que são os que coordenam os trabalhos, que capturam os valores. Então, são enviadas notas fiscais de todas as usinas do sistema Consecana, tanto da venda do etanol, como da venda do açúcar, e é feito um balizamento disso, e aí sim é fixado o preço, conforme o preço do produto final. Então, eu insisto, o produtor que entrega a terra em parceria, ele corre o risco do preço. Se o preço for 10, ele vai receber 10. Se for 5, vai ser 5. Então, esse é um risco clássico de risco de preço, conforme está escrito na lei. Não é como numa locação que a pessoa não tem risco nenhum, é aquele valor pré-definido. E o que está acontecendo, então, é que ele está sendo taxado como se ele tivesse... Mesmo ele correndo esse risco do preço que eu mencionei antes, ele está sendo taxado como se ele não corresse risco nenhum. É como se tivesse alugado a terra dele. E isso, no nosso sentir, não é correto. E nós buscamos pareceres de juristas balizados sobre isso. Tá certo. Bom, só para encerrar, né, a expectativa aí para esse ano... Expectativa boa, a gente acredita muito no plantio que foi muito bem realizado, porque a gente planta num ano para colher no outro. Fizemos uma boa quantidade, pelo menos 48 mil hectares de cana plantados, e estamos esperançosos. O açúcar tem se mantido com um preço bom, né, já esteve em patamares melhores, mas nós estamos muito confiantes para essa safra de 25. Esperamos ter aí um evento desse em 26 maior do que foi o de 25. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde. Eu que agradeço, Luciana. Boa tarde para você e para todos. Eu conversei com o vice-presidente da usina Santa Terezinha, Samuel Meneghetti.